Boa tarde, príncipezinho. Boa tarde. Sei que esteve recentemente no novo planeta. Pode nos contar a sua experiência? Posso sim. Quando cheguei ao 7º planeta, encontrei um escritor, um cientista, um biólogo e um gestor. Como estava a meio de uma pesquisa sobre ética aplicada, pedi ajuda a cada um sobre este tema. Diga-me então em que é que o escritor o ajudou. Inicialmente, a investigação filosófica concentrava-se numa análise lógica ou linguística de enunciados morais, sendo que a ética era mais uma questão de gosto e sensibilidade. Por volta de 1960, os filósofos voltaram a importar-se com as teorias morais que definem a noção de bem e o processo de decisão racional. Este reinteresse tem duas vertentes: as mudanças sociais na vida privada como a liberação sexual na vida pública como a descolonização e os desenvolvimentos de técnicas e das ciências associadas a progressos e perigos. Foi a partir daí que os debates passaram a ser sobre questões de justiça e para uma vida boa, e assim esta analisa casos práticos da minha vida, e foi assim que percebi que existem campos particulares com os seus próprios interesses. Interessante. E quais são esses campos particulares que passaste a conhecer? Olhe, o cientista falou-me sobre a bioética e explicou-me que esta debate sobre diferentes crenças e valores que são postos em causa com o desenvolvimento biomédico. E que métodos é que eles usam? Usam a analogia de casos considerando as consequências e o contexto, e outro que põe em causa a filosofia dos direitos do homem, procurando encontrar um consenso que abranja toda a humanidade. E não te falaram da ética ambiental? Sim. O biólogo explicou-me que a ecoética estuda as relações entre o homem e o meio ambiente, sendo que surgiu devido ao avanço tecnológico do homem em relação à biosfera, que trouxe progressos para o homem e perigos para o meio ambiente, como a destruição da camada de ozono que é tão falada. E assim a ecoética estuda a sobrevivência do planeta. Mas nesta ética existe uma maior complexidade dos problemas e uma maior ligação em diversas áreas, como as forças políticas, que tornam o diálogo difícil e às vezes na resolução de problemas há confrontos que só são resolvidos nos tribunais. Ó príncipezinho, e esta ética não tinha métodos? Claro! Olhe, analisa situações concretas como o desenvolvimento de centrais nucleares, sendo que identificam os problemas, analisam o caso e propõem soluções. Outro método é mais reflexivo e tenta reformular alguns conceitos para se adaptarem aos desenvolvimentos atuais das ciências e decidirem o que a proteção jurídica irá defender. Ainda existe um outro método que tenta perceber as ligações que unem todos os seres vivos, que é chamado de ecologia profunda e que dá prioridade à integridade do ecossistema. E não te falaram do ecofeminismo? Sim. Disse-me que rejeitava as formas de opressão das mulheres e do meio ambiente. E então o que te explicou o gestor? É o único que ainda não me disseste nada sobre ele. O gestor falou-me sobre a ética profissional, que está relacionada com todas as áreas profissionais da nossa sociedade industrializada, como por exemplo a gestão que ele trata. Assim, a ética profissional cria regras técnicas, a deontologia e os códigos de ética para a coordenação e ordenação necessária nos empregados de uma empresa. E explicaram-te o que era a deontologia? Claro! O gestor explicou-me que a deontologia são os princípios, os procedimentos de organização da profissão e as leis para corrigir os erros cometidos pelos empregados. Assim, esta ética tratava dos problemas sociais crescentes existentes com o aumento do número de profissionais, como por exemplo a fraude financeira. E era só destes problemas que tratavam? Não, o gestor disse-me que também se questionavam sobre a função e a responsabilidade de cada profissão. E que métodos usavam? Eles preocupam-se com casos concretos documentados e tentam esclarecer o problema ético, procurando alternativas e soluções precisas. E tal como nas outras áreas, todos expressam-se em escritos teoricamente e na prática expressam-se através do ensino universitário, por exemplo. Mas sabe uma coisa? Diz-me, príncipezinho. As práticas e ligações deles entre profissionais e universitários não são tão desenvolvidos como na bioética. A sério? Muito bem, não fazia ideia. E qual foi a ética que mais apreciaste? A que eu achei mais interessante foi a ética ambiental, por esta se preocupar com a sobrevivência da minha flor, que por vezes se encontra em perigo com a poluição provocada pelo homem. Pois, eu compreendo, caro amigo. Muito bem, não temos mais tempo para o programa. Espero vê-lo outra vez em breve com mais uma das suas aventuras. Muito obrigado pelo convite, e espero também ter mais histórias para partilhar com todos os espectadores em breve. Boa tarde.
Muito boa tarde, até a próxima.